RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo a este jornal. Uma aeronave com cerca de 5 toneladas de cocaína proveniente da Venezuela foi apreendida ontem no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, na Guiné-Bissau. A droga foi apresentada à imprensa pela Polícia Judiciária. 5 elementos da tripulação, incluindo o piloto, foram detidos. A notícia, que faz manchete em vários órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau e também de outros países, revela que a operação foi preparada por várias agências internacionais lideradas pela DEA dos Estados Unidos da América. Envolveu também estruturas de combate ao tráfico de drogas da Inglaterra, França e da Alemanha. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau executou a operação sob os auspícios da DEA norte-americana, que acompanhou de perto os detalhes da operação. Foram apreendidas cerca de 5 toneladas de droga e 5 elementos da tripulação, incluindo o piloto. Uma fonte explicou que o negócio de grande envergadura envolveu 3 jatos privados, um com destino ao Mali, um segundo à Guiné-Bissau e uma terceira aeronave que teria ido para a Libéria. Esta fonte garante que a DEA possui todos os detalhes das operações, as redes e também os responsáveis estatais envolvidos. O governo de Cabo Verde vai investir 200 mil contos na asfaltagem da principal avenida da cidade do Porto Novo, em Santo Antão, numa extensão de 4 quilómetros. O projeto, que já está em vias de arrancar, conforme disse o presidente da Câmara Local, Aníbal Fonseca, visa atender a uma aspiração dos munícipes e surge do quadro de uma visão que visa a construção de uma cidade moderna, escreve a Infopress. Além da asfaltagem da avenida principal, a autarquia disse que pretende discutir com o governo a construção de 2 pontes para ligar os bairros de Branquinho à Chã de Itália e também Ribeira Corujinha à Chã de Viúva, criando assim a via circular na cidade de Porto Novo. Os São Vicentinos celebram em força e devoção o dia de Nossa Senhora da Luz, padroeira da freguesia, depois da participação ontem à noite na tradicional serenata oferecida à Santa. Hoje muita gente fez-se presente na celebração religiosa, um momento acompanhado pelo José Pedro Santos. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz voltou a ser pequena para receber o grande número de fiéis e devotos da Santa Padroeira da freguesia de São Vicente, cuja Eucaristia foi celebrada esta manhã no Largo da Rua da Moeda. Uma missa presidida pelo Padre Paulino Garcia, pároco da Ribeira Grande de Santiago, que naquele momento de comunhão desejara que a Santa Mãe de Deus pudesse banhar os presentes com a sua luz divina. Para nos dar e sobretudo para nos transmitir que é sobretudo a luz que ela nos trouxe, que advém também do próprio nome, que é o próprio Jesus Cristo, que se identifica, se autodefine como luz do mundo, para nos apresentar, iluminar o caminho que nos leva para aquele que é o nosso destino como filhos de Deus, que é o próprio Deus. O Deus que se encarnou como luz, veio até nós para nos encaminhar também, para nos introduzir essa luz eterna que é o próprio Deus. E é para ela, para esse fim que a Maria nos aponta, apresentando-nos Jesus como luz do mundo e simplesmente nos dizendo: olha, faz tudo o que ele vos disser. Com orações e ações que definem um bom cristão, o Padre Paulino Garcia espera que os devotos da Nossa Senhora da Luz sigam o caminho que lhes são reservado pelo Pai Celeste. Sobretudo de assumir a missão que o próprio Jesus nos deixou de ser sal da terra e luz do mundo. E na medida em que nós encarnarmos nossa própria realidade cristã no dia a dia, todas as trevas que possam nos assolar, sendo essa luz que com as nossas obras, porque até Jesus disse: olha, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu, ou seja, brilha a vossa luz. E essa forma de fazer com que essa luz iluminasse de forma concreta, olha, é testemunhar aquilo que é o nosso ser cristão. Uma inabalável fé demonstrada pelas senhoras que hoje conduziram ao altar a imagem da Santa. Filomena Graça é exemplo. Ele é nossa mãe que não te mexe, onde é que não vai, onde é que não estiver, em qualquer situação, ele te dons. E grinha assim de passar por uma situação difícil, com perder a mãe, então mais um motivo que me tem muito orgulho e com muito amor me te levar que Nossa Senhora te mexe a me superar esse momento difícil que me te pensar. É ter fé
E Nossa Senhora está sempre manos. Com muito gosto. Tudo bem, dá-me que tem que chegar lá no altar, na hora de Deus. Orientados pelo presidente da Eucaristia, as pessoas presentes na celebração seguiram a procissão pelo centro da cidade, que ontem à noite acolheu mais uma memorável serenata dedicada a Nossa Senhora da Luz, padroeira da freguesia da Ilha de São Vicente. Nossa Senhora da Luz, que também é celebrada hoje da Ilha do Maio, que hoje também assinala o dia do município. E as seleções de Santiago e São Vicente garantiram um lugar na final do Interilhas de Futsal 2024, após vitórias das meias finais disputadas no Polidesportivo de Espargos ontem à noite. No segundo jogo das meias finais do Interilhas em Futsal, Santiago foi mais feliz na marcação das grandes penalidades após ter empatado com a Ilha do Sal no final do tempo regulamentar por 2 bolas. São Vicente ganhou o passaporte para a final, que se disputa esta noite e terá pela frente a equipa de Santiago, conforme o Vítor Sousa. Grande moldura humana, lutação esgotada no Polidesportivo dos Espargos para assistir aos jogos das meias finais entre a equipa da casa, o Sal e São Vicente. São Vicente marcou primeiro por intermédio de John, a inaugurar o marcador com 1-0. Maui segue o exemplo e marca para São Vicente o 2-0. Depois de um amarelo para Patrick do Sal, o jogador Éder sofreu uma lesão e teve que ser retirado do campo. São Vicente foi para o intervalo a vencer por 2-0. O Sal regressa do intervalo com mais vigor. Na segunda parte, Patrick remata e faz o primeiro golo para a sua equipa, 2-1. Igun faz o segundo para a Ilha do Sal, estabelecendo a igualdade a 2 bolas para cada lado. Esgotado o tempo regulamentar, 2-2 no marcador, a decisão passou pela marcação de grandes penalidades. São Vicente foi mais feliz na marcação, marcou 4 e Sal marcou 3 e falhou 2. Vitória para São Vicente, que ganhou o passaporte para a final do Interilhas de Futsal 2024. Gastão Gomes, treinador de São Vicente, reconheceu a qualidade da equipa adversária e confessa que não foi uma vitória fácil. Não é um adversário bastante forte, o jogo estava equilibrado, não fizemos um grande jogo, não está no final, mais uma vez, no final, não para tentar ganhar, para fazer bicampeão. Flávio Ramos, treinador do Sal, diz que não foi possível agradar aos adeptos e ao público do Sal, mas garante ter feito todo o possível frente a uma equipa poderosa como a de São Vicente. Não foi possível não chegar na final, não queria ganhar. Bem, infelizmente, cadê? No treinador jogo Mariote, tem para 2-0, uma equipa mola São Vicente, que tem uma qualidade enorme, tem que saber circular a bola. É complicado. Não consegui recuperar, não empata jogo. Opa, dá penal de o que dá, não falha 2 penais desse tipo. Eu tive chances de marcar. Penal de sorte. É uma palavra que toda pessoa usa no futebol, mas pronto. Há mais muito que acabou hoje. Que o jogador está de parabéns o que é se fazer na Coma hoje e nas Interilhas. Betty, o guarda-redes de São Vicente, foi o melhor em campo. Sempre bem para o jogo, é para tentar ganhar máximo, né? Bom, me tive ali para defender a beleza da equipa. Bom, me ganhar máximo. Pronto, que ela é só, que deixam dizer cereja top do bolo, né? Só para dizer assim, deixamos dizer assim, tá? Então, dedicar esse prémio ali para todos, minha família e para todo o pessoal lá na São Vicente que manos, ok? O cartão branco foi para a equipa do Sal. Com esta vitória na marcação de grandes penalidades frente ao Sal, São Vicente segue agora para a final, que se disputa esta noite, e terá pela frente a equipa de Santiago. Vejamos agora o que é que está a acontecer ao redor do mundo. Os funcionários da fábrica da Audi em Bruxelas não regressaram ao trabalho esta semana após as férias de verão. A paralisação foi decidida como resposta à decisão da Volkswagen, fabricante de automóvel alemão, que é dona da Audi, de acabar com o sistema de montagem em 2025. A fábrica da Bélgica produz um dos modelos elétricos tecnologicamente mais avançados. A quebra da procura e os elevados custos de produção são fatores apontados pelos gestores para tomarem a decisão. Mais de 3 mil postos de trabalho estão em risco, a que se juntam várias centenas de subcontratados. A administração da empresa diz que não se trata de um encerramento, porque estão a estudar a possibilidade de atribuir outras tarefas. A Volkswagen é o principal grupo automóvel da Europa e esta semana anunciou um plano de redução de custos. Pela primeira vez, a empresa vai encerrar 2 fábricas na Alemanha e alega que a competição norte-americana exige estas medidas de contenção. O futuro do modelo produzido na Bélgica passa pelo México, porque o potencial de vendas no México e também nos Estados Unidos da América é muito maior e o trabalho é provavelmente mais barato, para além de não ter os impostos de importação dos Estados Unidos, afirmou o delegado do Sindicato dos Trabalhadores, que acrescentou que se está a transferir a produção porque 50% das vendas futuras estimadas estão no continente americano, conforme a Euronews. Os trabalhadores da unidade de Bruxelas marcaram uma manifestação para o próximo dia 16 e os delegados dos sindicatos alemães anunciaram que poderão juntar-se ao protesto.
A Autoridade Eleitoral Nacional Independente da Argélia anunciou na madrugada de hoje que a taxa de participação nas eleições presidenciais de ontem alcançou 48,03% dos 24 bilhões de eleitores. Trata-se de uma subida de 9 pontos percentuais em relação a 2019, quando se registrou o valor mais baixo da história de umas eleições presidenciais da Argélia. 3 candidatos concorrem à liderança do país, que é o maior exportador de gás natural do continente. O presidente Abdelmadjid Tebboune, de 78 anos, é o claro favorito, porque conta com o apoio de 4 grandes partidos unidos numa aliança, entre os quais o antigo Partido Único, o Frente da Libertação Nacional e o movimento islamita El Bina, que se classificou em segundo lugar nas presidenciais de 2019. O segundo candidato, Abdelahi Hassali, um engenheiro de obras públicas de 57 anos, é o presidente do principal partido islamita, o Movimento da Sociedade para a Paz, que se recusou a participar nas eleições de 2019. O terceiro candidato chama-se Youssef Aouchichi, é ex-jornalista e deputado de 41 anos e é desde 2020 líder da Frente das Forças Socialistas, um partido histórico da oposição com raízes na Cabília centro-leste da Argélia, que boicotou as eleições desde 1999. O antigo vice-presidente norte-americano Dick Cheney, conhecida figura do Partido Republicano, anunciou a sua intenção de votar na candidata democrata. O republicano justificou dizendo que nunca mais se pode confiar o poder a Donald Trump e que nos 248 anos da história dos Estados Unidos da América nunca houve um indivíduo que fosse uma maior ameaça à República do que Donald Trump. Foi assim que Dick Cheney, antigo vice-presidente norte-americano e conhecida figura do Partido Republicano, justificou a sua decisão de votar na candidata democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais de 5 de novembro. Cheney é uma figura histórica dos republicanos, tendo feito parte da administração de George W. Bush e sido um dos principais promotores da guerra no Iraque de 2003. Agora afirma que a atuação de Donald Trump após as eleições de 2020, que deram vitória a Joe Biden, é razão suficiente para votar na adversária. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostrou-se empenhado em convencer os aliados ocidentais a que lhe concedam autorização para utilizar armas de longo alcance para atacar a Rússia. Não obstante, os alemães e os norte-americanos não ficaram convencidos com os argumentos de Volodymyr Zelensky, que discursou durante uma reunião com os representantes dos países que apoiam a Ucrânia numa base aérea norte-americana no oeste da Alemanha. Ainda que os Estados Unidos da América e a Alemanha tenham dado a sua aprovação para atacar alvos em solo russo com algumas das suas armas sob certas condições, mantêm dúvidas em generalizar este apoio por medo de uma escalada com Moscovo, que está a ameaçar regularmente com seu potencial nuclear. Nesse sentido, numa conferência de imprensa, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, descartou a possibilidade dos Estados Unidos autorizarem expressamente a Ucrânia a usar as armas de longo alcance que estão a enviar para atacar alvos em território russo. Segundo o governante norte-americano, a Ucrânia não se tem saído mal desde o início da guerra, que se iniciou em fevereiro de 2022, o que justifica em grande parte com o apoio militar ocidental. Outros argumentos citados por Lloyd Austin foram o facto de a Rússia já ter deslocado os caças que utiliza para bombardear a Ucrânia para fora do alcance das armas de longo alcance, como as fornecidas pelos Estados Unidos da América. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu o comandante da Força Aérea do país 4 dias depois de um avião F-16 que a Ucrânia recebeu dos seus aliados ocidentais se ter despenhado durante um bombardeamento russo, matando o piloto. Zelensky não dedicou muito do seu discurso noturno à demissão, dizendo apenas que tinha decidido substituir o comandante da Força Aérea, acrescentando que tem de proteger as pessoas. O caça F-16 foi abatido na segunda-feira e o acidente é a primeira perda registrada de um F-16 da Ucrânia, onde chegaram no final do passado mês e pelo menos 6 aviões de guerra terão sido entregues à Ucrânia. O ministro da Cultura da Itália demite-se por atribuir cargo de assessora à amante e pede desculpa à mulher na televisão. É o escândalo político de verão na Itália. O ministro da Cultura ofereceu o cargo de assessora de grandes eventos à amante, uma influencer. O ministro admitiu o caso numa entrevista e demitiu-se. A polémica começou quando, em agosto, a influencer publicou nas redes sociais que foi contratada por o Ministério da Cultura da Itália enquanto assessora, agradecendo pessoalmente o ministro pela confiança. Por esta altura já havia rumores de que o ministro tinha uma relação extraconjugal com
a influencer, mas o caso ganhou grande mediatismo após a publicação. Inicialmente, o ministro negou que tivesse havido um relacionamento com a mesma, embora a oposição insistisse na demissão do ministro. Esta quarta-feira acabou por admitir, numa entrevista, a relação extraconjugal e pediu perdão à esposa e também à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que recusou inicialmente que o governante se demitisse. A Guarda Costeira da Líbia interceptou dezenas de migrantes que se dirigiam para a Europa a bordo de um barco que os levou para a terra, disseram as autoridades daquele país no sábado. A notícia surge depois do bonde ter arrastado dezenas de corpos para a costa. O barco em questão transportava 64 pessoas e foi interceptado ao largo da costa da cidade de Sirte, no noroeste do país. A Guarda Costeira Líbia acabou por incendiar o navio depois de concluída a operação de resgate. Na quarta-feira, um outro barco que transportava 32 pessoas do Egito e também da Síria virou ao largo da cidade de Tobruk. 22 migrantes estão desaparecidos, provavelmente já mortos. As autoridades líbias afirmam ter resgatado 9 pessoas e recuperado um corpo, mas há anos que a Guarda Costeira da Líbia é alvo de críticas ferozes pelos métodos utilizados contra os migrantes. A Líbia, por outro lado, mergulhou numa era de caos após a revolta de 2011, apoiado pela NATO, que levou ao derrubo e também morte do então presidente Muammar Gaddafi. Desde então, o país tornou-se um ponto de trânsito para os migrantes, mas muitas vezes aqueles que chegam com a esperança de embarcar para a Europa acabam presos ou obrigados a desembolsar quantias desproporcionadas de dinheiro a contrabandistas sem escrúpulos na tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo. Temos 13 horas mais 17 minutos, é o fim de linha neste jornal. Apenas para vermos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já, a começar pela movimentação aérea, já partiu da Ilha do Sal o aparelho da TACV que vai para Lisboa. Já tem alguns minutos que a aeronave já está no ar e deve aterrar na capital portuguesa o voo da TACV às 6 horas e 44 minutos. Também já partiu da praia o avião da TAP que vai também para Lisboa. Deve aterrar na capital portuguesa o voo da TAP que partiu da praia às 6 horas e 18 minutos. A outra aeronave também da TAP que partiu de São Vicente aterra na capital portuguesa um pouco antes, quando forem 6 horas mais 10 minutos. E também da Ilha do Sal, há instantes, levantou o voo o avião da TAP que vai para Lisboa, com chegada prevista às 6 horas e 40 minutos. De resto, não temos nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte. Pela via marítima temos o único ferro a navegar neste momento, o Dom Tututa, que está muito perto do porto de Tarrafal, em São Nicolau. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para este domingo, o sol despontou às 6 horas 22 minutos e 14 segundos e o pôr do sol vai acontecer às 18 horas 40 minutos e 45 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 10 horas e 30 minutos e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 22 horas mais 5 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 2 horas e 57 minutos e a seguinte será daqui a pouco às 15 horas e 17 minutos. E a primeira pré-bar foi às 9 horas e 6 minutos e a seguinte à noite às 21 horas e 27 minutos. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Para amanhã, segunda-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 3 horas e 32 minutos e a seguinte será às 15 horas e 50 minutos. A primeira pré-bar do dia de amanhã vai acontecer às 9 horas e 37 minutos e a seguinte será às 22 horas e 2 minutos. Em relação à pesca, amanhã será um dia regular, sendo os melhores momentos das 3 horas e 43 minutos até às 5 horas e 43 minutos, ou então das 16 horas e 5 minutos até às 18 horas e 5 minutos. 3 horas mais 19 minutos, fim de linha. Estaremos de volta às 19 horas para a atualização informativa. Até lá, continuação de uma boa tarde. Fique em sintonia com a rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Publicidade.